Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para os próximos períodos. Nos últimos períodos, as chuvas têm se concentrado sobre o interior do Brasil devido à atuação frequente de corredores de umidade, que atuam entre a região norte, centro-oeste e sudeste. Esses corredores têm contribuído para chuvas mais duradouras e generalizadas, que têm garantido aumento substancial de umidade no solo, nestas áreas em tons de azul e rosa do mapa, que já apresentam níveis de umidade entre 70% e 90%. Algumas áreas já estão com o solo bastante saturado, como é o caso aqui do interior de Minas Gerais e áreas também do Cerrado goiano. Essas condições de umidade favorecem a instalação e desenvolvimento das lavouras de soja, ainda mais nesta semana, que teremos maiores janelas de tempo seco aqui entre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. As chuvas vão retornar para o sul do Brasil com mais intensidade. Já temos uma frente fria se aproximando da região sul e esse sistema deve potencializar as chuvas sobre o Rio Grande do Sul, garantindo um aumento da umidade no solo, mas também podendo trazer transtornos. Até o final de semana estão previstos volumes que podem ultrapassar 100 milímetros em algumas localidades. Então, é uma chuva que vem com potencial para trazer problemas para algumas localidades pontuais e também vai provocar paralisações das atividades no campo, especialmente no plantio do milho primeira safra e da soja. A partir da metade da semana, a chuva avança também para Santa Catarina e Paraná. Depois disso, a frente fria deve adentrar pela costa do Brasil, novamente intensificando as instabilidades sobre o interior das regiões sudeste e centro-oeste. Mas, por enquanto, a maior parte desta semana será marcada por janelas maiores de tempo seco e elevação das temperaturas entre o interior do sudeste e do centro-oeste, o que deve favorecer as atividades no campo e também o desenvolvimento das lavouras, já que agora teremos maiores períodos de luminosidade, maiores períodos de sol, que nas últimas semanas vinham sendo comprometidos em alguns momentos devido à atuação persistente dos corredores de umidade que deixavam dias consecutivos de tempo mais encoberto. Entre o oeste de Mato Grosso do Sul e o oeste de Mato Grosso também tem previsão para intensificação das chuvas nesta semana, porque a frente fria que vai atuar durante essa primeira metade da semana no Rio Grande do Sul vai atrair a umidade aqui para a faixa oeste do Brasil e as instabilidades devem se intensificar nestas áreas, favorecendo o aumento da umidade no solo em algumas áreas que ainda estão com déficit aqui entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, a chuva acontece justamente onde está mais seco, especialmente faixa oeste de Mato Grosso do Sul, oeste mato-grossense e meio oeste da região norte, inclusive em Rondônia. Já nas áreas produtoras da fronteira agrícola do Mato Piba e no Pará, as chances para chuvas mais generalizadas e volumosas são menores. Podem ocorrer alguns episódios de chuva nesta semana, mas de forma muito pontual e de uma forma geral com baixos acumulados. Nesta semana, previsão de bastante calor entre o norte e o nordeste e também elevação das temperaturas no interior do Brasil. Já no período de 23 a 27 de novembro, novamente as instabilidades voltam a se concentrar sobre a metade norte do país. Teremos a intensificação de um corredor de umidade entre a região norte, passando aqui pelo Brasil central até o nordeste. A chuva tende a se espalhar mais aqui pelo Mato Piba, beneficiando áreas que ainda estão bastante secas. Então, a chuva mais intensa e generalizada ocorre sobre a Bahia, mas deve abranger também grande parte do Tocantins e áreas do centro-sul do Piauí e do Maranhão. Então, é uma chuva moderada, mais generalizada, que deve beneficiar importantes áreas produtoras que estão com déficit de umidade aqui entre Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. A chuva também avança aqui pelo centro-sul do Pará e em grande parte da região norte também tem previsão para volumes moderados. No centro-oeste e no sudeste, as chuvas mais fortes ficam deslocadas mais ao norte das duas regiões, extremo norte de Minas, centro e norte de Goiás e centro e norte mato-grossense, enquanto no centro-sul do Brasil, o ar seco volta a predominar e se intensificar aí na última semana de novembro. Teremos novamente elevação das temperaturas nas áreas mais ao sul do país e diminuição do calor na metade norte, com as chuvas mais generalizadas e persistentes. Na previsão pontual, podemos acompanhar que em Cascavel, no Paraná, tem previsão de uma chuva moderada em meados da semana, depois disso uma janela de tempo mais seco. Finalzinho aqui de novembro com tempo mais seco, a chuva deve retornar na virada do mês e deve ocorrer com maior regularidade, especialmente aí em meados do mês de dezembro. Observamos que em Cascavel teremos alternância com períodos de tempo seco e picos de calor aqui em dezembro. Também tem previsão para um pico de calor aqui na primeira quinzena de janeiro. Poderemos ter uma diminuição das chuvas aqui na primeira quinzena, mas na segunda quinzena de janeiro e em fevereiro tem previsão para volumes mais expressivos de água na região. Em Campo Novo do Parecis, a expectativa é de chuvas regulares e
com volumes significativos ao longo dos próximos períodos. A curto prazo, tem previsão para chuvas mais generalizadas e volumosas que vão favorecer o aumento significativo de umidade no solo em uma área que tem recebido chuvas um pouco mais irregulares. E a tendência é que as chuvas continuem regulares ao longo de dezembro, janeiro até o início de fevereiro. Inclusive, em alguns momentos do verão, poderemos ter períodos de invernada. Observamos a longo prazo aqui, entre janeiro e fevereiro, intensificação das chuvas. É típico da época do ano termos alguns eventos mais fortes, mas poderemos ter lá no período de colheita da soja, instalação do milho segunda safra, problemas com alguns dias mais persistentes de tempo fechado e também com temperaturas mais baixas, o que é um indicativo do risco de invernada. Na região de Baixa Grande do Ribeiro, tem expectativa para chuvas um pouco mais significativas aqui depois do dia 25 de novembro. Nessa semana tem possibilidade de chuva, mas são pancadas muito esparsas e com baixos volumes. Uma chuva moderada está prevista depois aqui, principalmente na última semana do mês de novembro, e ainda são esperadas algumas janelas de tempo seco a longo prazo. Observamos aqui em dezembro bastante oscilação, eventos de chuva alternados com períodos de tempo seco e picos de calor. Essa vai ser uma tendência, uma característica dessa temporada. Os eventos de chuva devem se tornar mais frequentes a partir de dezembro, especialmente a partir da segunda quinzena de dezembro, mas ainda assim alternados com alguns picos aqui de calor e janelas de tempo seco. Não há previsão para cortes muito estendidos a partir de dezembro. A chuva já não deve cortar de forma muito expressiva, mas teremos aqui a alternância desses eventos de chuva com alguns picos de calor e dias de tempo seco. Esses são os destaques da previsão do tempo desta semana. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!